Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema que tá dando o que falar e, bom, mexe bastante com como o trabalho funciona aqui no Brasil, a tal da pejotização. A gente recebeu bastante material para analisar, sabe? Artigos, pesquisas, notas técnicas. E a nossa ideia aqui é tentar entender esse fenômeno de verdade. Sim, é um tema quente mesmo. Exato. Ok, então vamos lá. O que a gente quer fazer é entender o que é essa pejotização, qual o tamanho disso hoje, como que afeta as empresas, os trabalhadores e também, claro, o impacto lá nas contas públicas, né? Principalmente na Previdência. E não dá para esquecer a briga na Justiça e o cenário político todo em volta disso. É bastante coisa pra gente cobrir. Muita coisa. E olha, só para dar uma ideia do tamanho da discussão, tem um dado bem recente que chama atenção. Informações lá do TST, que a imprensa compilou, mostram que as ações na Justiça do Trabalho pedindo reconhecimento de vínculo, sabe, dispararam. Uhum. Foram mais de 285 mil ações só em 2024. Isso é um aumento de quase 57% em relação a 2023. É muita coisa. Nossa, um salto enorme. Gigante. E boa parte disso, aparentemente, tem a ver com a pejotização. Então, com esse número na cabeça, vamos começar a análise. Para início de conversa, o que essas fontes que a gente viu definem como pejotização exatamente? Olha, de forma bem direta, é quando uma empresa contrata alguém como pessoa jurídica, né? Muitas vezes abrindo um MEI, um microempreendedor individual, ou até uma microempresa. Mas na prática, essa pessoa faz um trabalho muito parecido com o de um funcionário CLT com carteira assinada. Entendi. A principal razão por trás disso, geralmente é para a empresa cortar custos trabalhistas e também impostos. É um fenômeno que está ligado a outras discussões, como a uberização, né? E esses contratos de serviço que são contínuos, mas sem vínculo formal. E pelo que eu li no material, a diferença entre um PJ que é autônomo de verdade e um empregado que está só disfarçado de PJ, essa linha é bem fininha, né? Exatamente. É aí que mora o problema, né? O centro do debate. O IPEA, por exemplo, e outras instituições, eles apontam muito isso nas análises. Como essa prática muitas vezes só serve para esconder uma relação de subordinação. Como assim, esconder? Bom, a pessoa tem lá o CNPJ, é formalmente um PJ, mas na real ela cumpre horário, recebe ordens diretas do chefe, depende totalmente daquela empresa para ter renda, só que sem as garantias da CLT, né? Diferenciar quem escolheu o CPJ e tem autonomia de verdade de quem foi empurrado para isso é um desafio bem complicado. E o tamanho desse desafio parece estar aumentando, né? Se a gente olhar aquele aumento nas ações trabalhistas que você mencionou, Sim, com certeza. Esse volume de processos na justiça é um sintoma, claro, disso. Mas tem outra consequência que às vezes é mais silenciosa no começo: o impacto nos cofres públicos. questão fiscal. Exato. Vários estudos da FGV, análises que vêm da própria Justiça do Trabalho, de associações como a Anamatra, todos apontam para perdas bem grandes de arrecadação. Tanto de impostos em geral, mas principalmente da Previdência Social. E essas perdas são grandes mesmo. Dá para ter uma ideia do tamanho? Olha, as estimativas mudam um pouco dependendo de como se calcula, né? Mas os números que aparecem em alguns estudos e na imprensa são bem altos. Fala-se em valores acumulados de dezenas de bilhões de reais. Especialmente desde a reforma trabalhista de 2017, que deu uma flexibilizada em algumas contratações. Dezenas de bilhões. Nossa. Sim, um dos números que circulam, por exemplo, chega perto de 89 bilhões de impacto acumulado. E essa perda de dinheiro não é só um número, né? Ela afeta diretamente a capacidade do governo de bancar as políticas públicas, inclusive a própria Seguridade Social. Pensando agora pelo lado das empresas. O que o material diz que leva elas a adotarem a pejotização? Quais são os atrativos? Ah, sem dúvida. A redução de custo é o principal, é o que mais brilha os olhos, né? Contratar via PJ significa não pagar FGTS, 13º, férias remuneradas, a parte do INSS que a empresa paga, que pode ser bem pesada, e ainda tem a multa de 40% da FGTS se precisar demitir. Certo. Além disso, tem a sensação de maior flexibilidade, né?
para contratar mais gente rápido, para um projeto específico ou quando a demanda aumenta. E para algumas empresas, simplifica a contabilidade desses contratos. Olhando assim para quem gerencia custos e pessoal, parece bem vantajoso no papel. No papel, sim. À primeira vista, parece ótimo. Mas eu imagino que venha com riscos, né? Não deve ser tão simples assim. Com certeza. E os riscos podem acabar sendo maiores que os benefícios. É o que várias fontes da área jurídica alertam. O principal deles é o passivo trabalhista. Se a Justiça do Trabalho entende que aquele PJ era, na verdade, um empregado disfarçado, Aí a conta chega. e chega alta, a empresa pode ser condenada a pagar tudo retroativamente. Todos os direitos, com juros, correção, multas. O TST, inclusive, está tentando unificar o entendimento sobre isso, o que pode trazer mais clareza, mas também pode confirmar o risco para quem está fazendo errado. Além do risco financeiro direto, tem mais alguma coisa. Sim, tem uma incerteza grande sobre as regras do jogo. Por exemplo, teve uma decisão recente do STF que mandou parar todos os processos no país que discutiam se a terceirização por PJ era legal de forma geral. Isso mostra que o assunto ainda está pegando fogo lá nas cortes mais altas, e as regras podem mudar a qualquer momento. Entendi. Uma insegurança jurídica grande. Exatamente. E não dá para esquecer o custo para a imagem da empresa, né? Ser vista como uma empresa que precariza o trabalho pode manchar a reputação, dificultar a atração de gente boa, a rotatividade pode aumentar também. Faz sentido. E pro outro lado da mesa, pro profissional que vira PJ, seja porque quis ou porque precisou, como fica essa balança para ele? O que as fontes mostram de bom e de ruim? Então, do lado bom, a primeira impressão, muitas vezes, é que o dinheiro que entra no bolso é maior, no curto prazo. O salário líquido parece maior. Cés descontos de INSS e imposto de renda que tem na CLT, e com a chance de pagar imposto como lucro da PJ, especialmente se for Simples Nacional ou MEI, o valor líquido pode parecer mais interessante. E tem também a idade de autonomia, né? De poder negociar valor, ter vários clientes, pelo menos na teoria, definir os próprios horários, talvez até deduzir algumas despesas. Mas essa autonomia e esse dinheiro a mais no começo tem um preço, né? Pelo que eu li nas análises. Tem. E um preço alto, que muitas vezes a pessoa só vai sentir lá na frente. O ponto mais crítico é perder toda a rede de proteção, né? Trabalhista e social. Que seria? Bom, o PJ não tem direito a FGTS, 13º, férias pagas, seguro-desemprego, licença maternidade ou paternidade, como na CLT. Não tem a mesma estabilidade se sofrer um acidente ou ficar doente. E aquela autonomia, muitas vezes é só no papel. Se na prática tem horário fixo, tem chefe dando ordem, tem que trabalhar só para aquela empresa, cadê a autonomia? Só que sem as garantias. Complicado. E tem um ponto que as fontes batem muito na tecla, a vulnerabilidade na aposentadoria. A questão do INSS de novo? Exatamente. Como PJ, a contribuição para o INSS geralmente é feita sobre um valor mais baixo, tipo prolabore mínimo ou teto do MEI. Isso quer dizer que lá na frente os benefícios aposentadoria, auxílio-doença, pensão vão ser menores também. É um risco que a pessoa não vê agora, mas que afeta direto a segurança financeira no futuro. Ainda tem os custos de manter a PJ aberta, né? Isso. Contador, impostos, taxas... Tudo isso sai do bolso do PJ e pode comer aquela vantagem inicial do salário líquido maior. Essa questão da contribuição menor para a Previdência nos leva direto para o impacto maior, né? No sistema todo. Como que a pejotização, na prática, afeta o caixa da Previdência Social? O mecanismo é até simples de entender. Pensa num trabalho que, se fosse CLT, teria contribuição para o INSS calculada sobre o salário todo, a parte do empregado e a parte da empresa. Certo. Quando esse trabalho vira um contrato PJ, a base de cálculo para contribuir para o INSS diminui muito ou às vezes nem existe. O pagamento sai como nota fiscal, como distribuição de lucro, e isso não tem o mesmo peso de encargo previdenciário que a folha de pagamento. Então, menos dinheiro entrando para a Previdência. Exatamente. Se isso acontece em larga escala, como parece estar acontecendo, vai corroendo a base que financia o INSS. E as consequências disso? Já dá para ver.
Sim, como a gente já falou, os estudos da FGV e as análises de gente ligada à Justiça e à Receita Federal mostram que essa queda na arrecadação pressiona as contas da Previdência. Sem esse dinheiro, o sistema depende mais de outras fontes ou precisa de reformas mais duras lá na frente para fechar a conta. E quem paga essa conta? No fim das contas, a sociedade toda, né? Seja com o aumento de outros impostos ou com regras mais chatas para conseguir se aposentar ou receber um benefício. E pensando mais para frente, a longo prazo. Aí o risco aumenta. Se a base de quem contribui continua encolhendo, a sustentabilidade da Previdência fica cada vez mais difícil. E não é só o problema fiscal. Pensa no impacto social e econômico. Um monte de gente chegando na idade de se aposentar com um benefício muito baixo. Isso pode aumentar a necessidade de ajuda do governo e também diminui o consumo das famílias, o que não é bom para a economia. É um ciclo vicioso, então. Exatamente. É um ciclo bem complexo que preocupa muito economista e gestor público. Então, diante desse quadro todo que as fontes mostram com vantagens e desvantagens para todo lado, empresas, profissionais, governo, como é que está o clima na justiça e na política sobre a pejotização agora? Olha, tá bem agitado. Na justiça, como a gente falou, o TST está tentando definir regras mais claras para quando reconhecer o vínculo de emprego nesses casos de PJ, usando os tais recursos repetitivos. Ao mesmo tempo, aquela decisão do STF de suspender os processos mostra que a briga sobre o que é permitido ou não ainda está longe de acabar, pode ter reviravolta, é um campo minado jurídico. E na política? O que está rolando? Também está pegando fogo, o Congresso está discutindo muito isso, tem audiência pública, projeto de lei para lá e para cá. De um lado, tem o pessoal das empresas defendendo manter e até aumentar a flexibilidade para contratar, dizendo que isso é chave para competir e gerar emprego. Uhum. Do outro lado, sindicatos, juízes, procuradores do trabalho, alertando para os riscos. Precarização, fraude, rombo nas contas públicas. A briga toda é para definir onde passa a linha, sabe? O que é modernizar o trabalho e o que é só dar um jeitinho para cortar custo. Considerando essa confusão toda, essa briga, que tipo de caminho, de solução as fontes costumam apontar? O que seria possível ou desejável fazer? Olha, solução mágica não tem, né? Mas algumas ideias aparecem bastante nas discussões. Uma delas é criar umas figuras de contrato no meio do caminho, tipo, nem CLT completo, nem PJ puro. Talvez um estatuto para o trabalhador, que é autônomo, mas depende economicamente de uma empresa, garantindo os direitos básicos, previdência, limite de jornada, essas coisas. Uma coisa híbrida, então. É, algo assim. Outra coisa é melhorar a fiscalização e deixar mais claro na lei como identificar quando tem subordinação de verdade. Não importa o nome que está no contrato. Também se fala em mexer nos impostos para diminuir o incentivo de virar PJ só para pagar menos tributo. Por exemplo, rever como se taxa a distribuição de lucro quando está na cara que aquilo é salário disfarçado. E a proteção social para o PJ? Fundamental. Fortalecer a previdência para incluir de verdade quem é autônomo ou PJ, com formas de contribuir que sejam mais justas e fáceis. E, claro, combinar tudo isso com apoio para quem quer empreender de verdade, para que ser PJ seja uma escolha boa, estratégica e não a única opção. Dá para ver que o grande desafio é achar um ponto de equilíbrio aí, né? É bem delicado. Exatamente. O ponto crucial é conseguir separar nas leis e nas políticas o profissional que realmente busca e quer autonomia de ser PJ daquele que foi empurrado para isso e está perdendo direitos importantes no caminho. Qualquer solução tem que olhar para esses dois lados. Não dá para colocar todo mundo no mesmo saco. Fica bem claro, depois dessa nossa conversa e olhando o material, que o dilema é profundo mesmo. Como que a gente junta essa busca por flexibilidade, por eficiência, que está tão forte hoje em dia, com a necessidade de proteger o trabalhador e garantir que as contas do governo, da Previdência, fechem? Não tem resposta fácil, né? Não mesmo. A complexidade é enorme e a tendência, segundo muitos analistas que a gente viu nas fontes, é que se nada for feito, se as regras não ficarem mais claras
e a fiscalização não for mais efetiva, a insegurança jurídica e os riscos fiscais e previdenciários só vão aumentar. Por outro lado, mudar tudo de uma vez, de forma muito radical, também é arriscado. Pode quebrar empresas, prejudicar trabalhadores que hoje vivem nesse limbo. Por isso, a maioria das recomendações aponta para um caminho mais gradual, mais equilibrado, regras mais claras, fiscalização para pegar a fraude mesmo e talvez ajustes nos impostos e na previdência para acomodar essas novas formas de trabalho, mas sem jogar fora a proteção social. É um debate que, no fundo, mexe com as bases do nosso acordo social sobre o trabalho, né? Isso me leva a um pensamento final, uma provocação para quem está ouvindo a gente, que vem dessa análise toda. Considerando essa tensão que a gente viu entre a autonomia que muitos desejam e a precarização que tantos temem, que tipo de futuro do trabalho a gente está construindo aqui no Brasil? Será que a gente consegue imaginar um modelo onde flexibilidade e segurança não sejam inimigas, mas sim partes de um novo acordo? Um acordo mais justo, mais equilibrado e sustentável para todo mundo, pensando lá na frente? Fica aí a reflexão.